Hey, test, 1, 2, test, 1, 2. What's up? Okay, are we gonna do the intro thing? Yeah. What is it? Alright, let's start it. Yeah. Hello, guys. E aí, what's up, Oi, guys? gente. We gotta look here, I think. Yeah, that's right. Okay, because Alright. we want to look at your face. Alright. Então, so... Português, né? Português, né? Yes, so if you are, well, hello, this is Eli and Caroline. It's been a while. It has. This is completely unscripted. We're kind of treating this as if it were a live video, but our channel doesn't have that capability yet. Yeah. You could help us get there, okay? Alright. But anyway, it's Valentine's Day here in the United States, and we thought it would be fun to do a little question answer thing. So through our Yes. Instagram, the Simons Official. Go follow us. Go follow us. That looks weird. What are you doing? Right there. Go follow us. Go follow us there. So we had some of our followers on Instagram ask us some questions about relationships, about us, about our relationship, and what they were curious about, what they wanted to know about us, or relationships in general. And they did ask some questions, and we're reading them here, Yes, and we're gonna answer them right now. we are. Important. If you are an English speaker watching right now, be sure and put those subtitles on right now because we are going to talk in Português. português. Porque o maior das respostas e perguntas estava em Em português. Então, de nada. Você tá pronta? Tô pronta, tá pronta? Então, o que importa é que a gente não leu as perguntas ainda. Essa é uma primeira vez que a gente tá lendo e a gente vai responder com espontâneo. Né? Sim. Faz sentido? Faz. Tá bom, não ri no meu português, né? Então, vamos ler a primeira. Vamos lá. Quem? Então, a Letícia mandou... Letícia. Oi, Lê. Aí ela mandou pra gente uma pergunta, falando assim: conta como vocês se conheceram e qual foi o maior choque de diferença cultural. Posso começar? Sim. Como a gente se conheceu é uma história muito longa. Sim. Então, acho que a gente devia fazer um vídeo só pra contar nossa história, né? Provavelmente uma série. Ia ser muito legal, porque tem muita história. Mas, basicamente, eu vim pra Dallas em 2014 e vim estudar inglês. Tava fazendo faculdade no Brasil, eu tranquei minha faculdade e vim pra Dallas fazer faculdade. Não fazer faculdade, eu vim estudar inglês na DBU, Dallas Baptist University, Universidade Batista de Dallas. E eu conheci meu maridinho lá. Ele trabalhava no International Office, onde eu tinha aula, e eu ia todo dia de manhã pra lá. A aula era integral, então era de 7 da manhã, eu acho, até o fim até 3, 4 horas. Então a gente se via todos os dias, basicamente, né? E a gente ficou muito amigo logo do começo. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Dallas e foi isso. Então foi através da faculdade aqui, né? Sim. E a gente ficou muito amigo durante um ano. Enfim, aí a nossa história de namoro e tudo mais Então, é muito longa. uma coisa bem rapidinho, acho que engraçado. Eu tava trabalhando no International Office essa época. Então ela foi lá pra estudar inglês. E a primeira vez eu vi ela, eu tava tipo assim, literalmente, Deus, se é possível, eu queria uma mulher pra minha vida, minha esposa parece tipo ela. Assim, correto? Então, parece tipo ela, né? E agora é ela. Então, e outro pensamento eu tive foi, nossa, eu fui um aluno também, mas eu tava pensando, nossa, eu tenho que Ser profissional. ser profissional, né? Porque, então, esse é bem engraçado. Então, fica, como fala, seguindo a nossa canal, porque a gente queria fazer uma série na nossa história, né? Se você acha que essa é uma boa ideia, da gente fazer uma série, fazer como a gente se conheceu, Sim. a nossa história, como a gente começou a namorar e até o nosso casamento. Sim. Comenta aí. Comenta aí, E dá a gente like, faz. comenta Eu acho que ia ser legal, né? coisa Compartilhar especificamente isso. porque a gente queria fazer o que você quiser, né? E aí a segunda pergunta aqui, nessa pergunta mesmo que ela falou foi: e qual foi o maior choque de diferença cultural? Choque. O que você acha, amor? Nossa. O que você acha que foi o maior choque de você pra mim?
Eu tenho que cuidar, né? Pode falar, amor. Eu não sei como choque. Eu não sei qual é choque necessariamente, mas eu vou te falar uma coisa frustrante pra mim, tá? Pode ser? Pode. Quando eu sou americano, né? E brasileira, o cultural não é pra ficar bem com o tempo, né? Como fala? Tipo pontual. Pontual, né? E eu não é, né? E uma coisa me fica doida. Me deixa doido? Desculpa, me deixa doido é que quando a gente tem que sair da casa, fica pronto, né? Ela começa a limpar a casa inteiro. Eu não... mas eu te amo. E aí a gente chega Eu fico na porta. Amor! Vamos! É verdade, não, eu assumo. Eu não sou muito pontual, tenho problema com isso. Eu acho que muitos brasileiros também vão me entender, sabe? Que realmente a gente, não todos, né? Tem gente muito pontual, mas eu acho que a gente é meio conhecido assim por não ser muito pontual. Sim. E eu isso acho que então, um pouco isso. É sua vez. Pra mim, eu acho que a língua, de uma certa forma, por exemplo, teve uma vez que ele me mandou um text, uma mensagem. Lembra? E você falou assim pra mim, acho que a gente tinha falado alguma coisa que a gente não tinha concordado, que a gente tinha discordado. E você tinha falado assim pra mim, you're sick, Caroline. Quando? Lembra? O que foi isso? Faz tempo, a gente não tava namorando. É? E sick... tipo, mas qual assunto? Eu não me lembro. Tipo, alguma coisa que a gente não tá... you're sick. E você tava... E eu entendi. Você tava, tipo, zoando alguma coisa, né? E eu entendi, tipo, como se fosse uma coisa ruim. Eu fiquei muito... Fiquei assim, gente, que isso? Ele me chamou de... Sabe, eu acho que em português se você falasse assim pra alguém, nossa, você é doente, sei lá. Não é legal, entende? Você acha que é uma coisa ruim. Eu te falei isso, amor, já. Você esqueceu. Eu já te falei isso. Então, eu acho que tem isso. No começo, eu acho que mais a barreira da língua era mais, né? Agora não mais tanto, porque com o passar do tempo o inglês vai desenvolvendo muito aqui, né? E ele também aprendeu português, então eu acho que isso já não é mais uma coisa assim muito. Mas posso falar uma coisa que não sei se você vai querer. Oh, meu Deus. Gente, todo mundo sabe que brasileiro ama banho. A gente toma muito banho. Ela vai exagerar, falar, meu Deus, só um cara, pouquinho. meu Deus, que coisa feia. Não, eu não vou exagerar, vou falar real. Deixa eu ver. E, por favor, americanos, me desculpa. Não é pra ofender ninguém, mas é que brasileiro ama banho. A gente, toma banho, às vezes, mais de uma vez por dia. Obsessivo. E todos os dias a gente toma banho. Tipo, banho pra tudo. E americano, gente? Você espirra, você toma banho. Não. Você tosse, você toma banho. Deixa eu falar, amor. Deixa eu falar, tá bom. Tá bom. Mas os americanos não tomam, assim, banho como a gente. Eu acho que banho não é uma por dia, prioridade. Né? Só que às vezes também é ok não tomar banho. Alguns vendem mais, né? Tipo, o dia pra ficar sujo, né? E isso me irrita um pouquinho. Já mudou muito. Se eu Se eu tô fedido? Se eu tô fedido, eu vou tomar banho, né? Mas se eu não suei, se eu não suei durante o dia, se eu fui em casa todo o dia inteiro, se eu tava fazendo nada, absoluta nada, né? Tá bom, falei. Bom, isso é uma coisa que, né, eu acho que diferença de cultura também. Meu Deus. Então, é isso. E aí, próxima pergunta. Tá bom. Segunda pergunta foi da Steffi. Oi, Steffi! E Andrew. Esse foi... Andrew. E Andrew. Esse foi em inglês. Então, eu vou ler em inglês, né? Tá.
What's the hardest thing you had to face and how did you handle it? Nossa, isso é bem... Pergunta boa, né? Pergunta boa. Pergunta boa. Eu acho que... Vamos falar primeiro o que foi em português, né? Então ela perguntou o que foi a coisa mais difícil que vocês já tiveram que enfrentar e como vocês enfrentaram. Como vocês tiveram que lidar com isso. Eu vou começar. A primeira coisa que vem pra minha cabeça é quando a gente tava bem sério sobre nosso relacionamento, né? A gente tava... Acho que a gente foi noivado. No noivado, né? Já. A gente entrou no assunto sobre nossas histórias da vida, né? Mais especificamente os relacionamentos passados. Foi uma coisa difícil para mim para compartilhar minhas experiências todas, porque não é muito legal para compartilhar, porque quando a gente estava construindo nosso relacionamento, a gente não gosta de pensar na história, né? Porque quando eu soube que você que era minha esposa, eu queria que você foi uma primeira namorada, né? Com relacionamento emocional, coisa assim, porque isso é como eu sinto. Né? Mas tem graça, né? Deus deu graça com a gente e como fala, made us closer. E nos fez mais próximos, próximos. Fez mais próximos ainda, então eu tô grato por isso, mas não foi coisa fácil, né? Então, mas a gente também. Sim. Então, e você, pra você? Pra mim, deixa eu pensar de relacionamento, quando a gente tá aquela coisa mais difícil que a gente já enfrentou, eu acho que não digo que assim, não sei se há mais difícil, mas uma das coisas assim que foi um desafio, porque a gente tinha acabado de casar, a gente tinha alguns meses, né, eu acho, e foi isso de entender, assim, o que é ser casado, o que é estar num casamento, assim, sermos sabe? E é muito diferente do que estar no namoro. Eu acho que o jeito que você se porta, é claro que quando você tá namorando e tal, isso já muda muito, né? Mas eu acho que quando você é casado, muda muito mais, porque você tem que proteger o seu casamento, né? Eu acho que o seu casamento tem que ser a prioridade, tem que ser... o Eli tem que ser minha prioridade, ele, sabe, estar com ele. E relacionamento com outras pessoas, de amizade, tudo isso, eu acho que tudo isso muda. Eu acho que, e aprender isso, né, amor? Eu acho que foi, assim, um desafio, foi algo novo, que a gente teve que aprender assim junto. E eu acho que a forma como a gente realmente lidou com esse processo novo, de sair de estar solteiro pra estar namorando, pra entrar num casamento, pra estar casado, eu acho que a gente teve muita comunicação. A gente se comunicou, a gente conversava muito. Então, qualquer coisa, até hoje, a gente conversa muito sobre qualquer coisa. Então, por menor que seja, né, a gente sempre fala, olha, amor, isso aconteceu, o que você acha, como você acha que eu devo falar, coisas assim, sabe, né? Então acho que a gente passou por isso, essa mudança, assim. Com a opposite sex. Exatamente, do sexo oposto, amizades com homem, amizades com meninas, com mulheres. Porque quando a gente estava solteiro, especialmente de mim, tava muitas amigas, muitos amigos. E você... E ela também, eu também, claro. E isso é natural. Ótimo, mudar, exatamente. né? Esse processo começou quando a gente estava namorando, né? Mas processo natural, mas coisa assim, né? E é ótimo, a gente tem grandes amigos, assim. Eu tenho amigos de infância, eu tenho grandes amigos. Ele tem grandes amigas que são como irmãos, né? Eu acho que são
assim, pessoas muito especiais pra gente e é ótimo isso. Eu acho que a diferença é, assim, em relacionamentos no geral, como você conversa, como você fala, como você se comporta. Eu acho que tudo isso, quando você tá casado, precisa mudar, né? Sim. E então, acho que isso foi um processo de aprendizado mesmo, que a gente teve muita comunicação e, Sim. né, graças a Deus. A gente teve uns momentos mais específicos, mas talvez a gente vai compartilhar outra vez, bem no futuro, eu não sei, mas... Então, você entender, né? Isso. Então. Vamos lá. Ok, próxima pergunta. Próxima. É da Nick, minha prima. Oi, Nick. Nick. Oi, Charles. Charles. Namorado dela. Então, ela falou: oi, prima, que orgulho dos dois, o canal tá show. Que legal, Obrigado. obrigada. Queria saber como você soube que ele era a pessoa certa. Como eu soube que o Eli era a pessoa certa. Eu acho que outras pessoas me perguntaram isso também. Isso é uma pergunta bem grande e vou falar de novo, a gente vai compartilhar bem rápido, mas para completamente explicar isso, a gente tem que fazer outro vídeo, né? Porque mas eu acho que é uma resposta bem densa. Bem densa, né? Então, vou falar da minha experiência. Eu não teria como fazer essa escolha sem o Espírito Santo, Sim. sem Jesus, sem a presença, o relacionamento com Deus. Pra mim, essa decisão é a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira decisão mais importante da sua vida é conhecer Jesus e aceitar Ele como o seu Salvador. E essa foi a decisão mais importante da minha vida. Depois... E andar com Ele, né? E andar com Ele, exato. Andar com Ele. E a segunda decisão mais importante da minha vida foi casar. Porque, claro, muda a vida inteira e é uma grande decisão. Eu acho que quando eu comecei a namorar o Eli, eu sabia no meu, assim, dentro de mim, eu sei que é difícil falar, que é difícil explicar, né? Sim. Mas eu sabia dentro de mim que era ele. Assim, eu não tinha falado isso na minha mente, tanto que quando a gente começou a namorar, ele logo assim, na primeira semana, né, amor? Ele começou a falar sobre casamento, sobre filhos, nome de filhos. Nossa. E eu pensei, gente, esse cara é doido, ele tá falando de casar comigo. Mas tudo sentia certo, né? Tipo... fazia muito sentido. Ao mesmo tempo que era assustador pra mim, tipo, nossa, ele tá falando de casamento comigo. Sim. Mas... ao mesmo tempo fazia sentido, assim, era... Quando eu pensava nisso, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu sabia que eu queria, que eu não conseguia me ver com outra pessoa, não conseguia me ver, pensar em mim, assim, sem o Eli. Eu não tinha como, sabe? Eu pensava na minha vida com ele. Então, isso foi foi um sentimento, assim. Mas, falando da parte prática... O Eli, ele tinha as coisas que eu considero mais, assim, que eu considero essenciais, que a pessoa tinha que ter pra mim. Primeiro, ele tem um relacionamento com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, tem intimidade com Deus. Não tem como não, né? E essa é a coisa essencial. Olha aqui, minha meia. Eu preciso comprar meia, gente. Olha aqui meus toes. Que vergonha! Então... ele faz buraco em todas as nossas meias. Sim. Então segundo, eu acho que ele é muito, muito paciente e não é uma pessoa preciso assim. Pra ela, né? Desculpa. Não é uma pessoa. Que coisa feia, amor. Agora eu tô brincando. Ele sempre foi muito paciente, ele sempre foi muito fácil de pedir perdão. Ele é a pessoa mais humilde, assim, que eu conheço, de assumir os erros, e de perdoar. Ele pede perdão e perdoa muito fácil, eu acho isso incrível. Assim, além de outras características, outras qualidades que pra mim me confirmaram, assim, no meu coração, nossa, ele é a pessoa certa. Ele tinha Deus, então ele tinha um relacionamento com Deus que eu admirava. Então isso foi uma confirmação, assim, pra mim, é muito grande. Então, vamos lá. Próxima. A Dani me mandou uma mensagem. Oi, Dan. Quando vocês não concordam um com o outro, discutem, dá vontade de falar português? Então eu vou responder. Então, eu tenho uma estratégia, né? Bem espertinha. Isso funcionar certo toda vez.
quando ela tá brava comigo, eu falo em português. Aham. Mas eu tô sério, né? Tipo, mas amor, eu falo em português, mas eu sei que ela não. Isso é uma bem vantagem pra mim, muito grande, porque eu sei, além do nada, né? Que ela não pode ficar brava, frustrada comigo quando eu falo em português. Então, dica pra você. E se você é um americano e você tá namorando com uma brasileira e você tá aprendendo português, dica pra você. Pois é, funciona. De graça pra você. Do meu coração mesmo. Pra seu. Então. E pra mim, quando a gente tá discutindo, eu acho que dá assim vontade de falar português. Eu acho que eu falo. Ela faz. Coisas, né? E eu fico falando, falo. E às vezes você vem tipo, ai caramba, me perdi, mas né amor, você nem entende às vezes. Quando ela fala uns expressões, isso acontece com a gente. Eu fico bem frustrado porque eu fico preso dentro de português e inglês. Eu fico tipo, como fala qualquer coisa. Não, então, teve mais um. Leslie. Hello. How did you guys meet? Então, a gente já respondeu essa. Então, de novo, se você queria saber mais da nossa história, eu sei que até agora nosso canal foi nossas viagens e a gente quer continuar fazendo muitas viagens. A gente vai, com certeza. Mas nosso canal, nossa visão para o canal é para entretenimento, encorajamento e inspiração, né? Então, esses 3 partes. Então, muito obrigado de novo. Muito obrigada, gente. Dá um like, compartilhar esse vídeo se você recebeu alguma coisa de valor, né? E dar um comment. Isso. E é isso, né? E a gente gostou muito de fazer esse vídeo, foi divertido. Muito espontâneo, foi muito engraçado, muito divertido. E a gente gosta de compartilhar, o que a gente puder, o que a gente aprende, né? E a gente puder compartilhar com vocês, ajudar em alguma coisa, né? Vai ser ótimo pra gente. Nós não somos experts, claro. Então, mas estamos aprendendo. Sim, uma plataforma para começar a falar com a gente mais fácil é Instagram, não esquece, The Simons Official. Faz perguntas, né? Faz comentários, né? O que você quiser ver, assistir, saber, né? E uma coisa bem importante, e você tem valor, você é amado por Deus. Sim. E a gente tá muito grato por ti. Por você? Desculpa. Por você. Por ti. Língua difícil, né? Mas tá certo. Tá bom, mas então a gente tá muito grato por você. Subscribe. E é isso, né? E é isso, gente. A próxima semana vai ter vídeo, tá? Nosso vídeo. E não esquece. Happy Valentine's Day. Feliz Dia dos Namorados, né? Se você é no Brasil, você não precisa de Dia do Namorado, você pode adaptar a data dos Estados Unidos, né? Sim. E se você também não tem namorado, se você não tem marido, esposa, namorada, qualquer coisa do tipo, curta muito com seus amigos esse dia. Porque quando eu também não tinha, né? Deixa eu falar. Porque eu também não tinha namorado, eu fiz uma noite de filme com as minhas amigas, muita pipoca, muito chocolate, foi demais. Faz seus sonhos. Faz as unhas. Mas se você é um homem, a única razão você precisa fazer sonhos se você é uma guitarrista. Então, tá bom, gente, é isso. Posso ter um beijo? Então vamos lá. Então, quem tá a gente não precisa falar quem que perguntou, né? Eu só vou falar, eu só vou ler a pergunta, porque eu não sei se as pessoas querem que fale quem é. Vamos. Não, só just the first name. Just the first name. Não. Baby Pada, just the first name. Stop. This is how people do it. Like El Calori. Huh? No, not their name, just their first name. Oh, Steffi asked. Ok, tá bom. Então, muito obrigado. Isso.